está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com tanto carinho para você. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber, mais uma vez, a nossa amiga, a psicopedagoga Sandra Cavini. Muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço, Marina. Você sempre abrindo sua agenda para atender o nosso pedido, o nosso convite. Puxa vida, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade de divulgar o que está acontecendo na área da psicopedagogia. É verdade, e são tantas coisas interessantes, né? A gente já falou sobre bullying, a gente já falou sobre Mahalila, que não é bem a psicopedagogia, mas que tem a ver com autoconhecimento e também com treinamentos em geral, né, da mente. E agora, hoje, você veio falar sobre a ginástica cerebral. Ginástica cerebral, gente, para mim é palavra cruzada, não é isso, Sandra? A grosso modo, sim. É mais ou menos isso. Não deixa de ser um exercício. E por que existe essa necessidade de se praticar exercícios com o cérebro? Porque o nosso cérebro é um músculo, tá? E o músculo, quando você exercita, ele fica mais forte, mais saudável. Quando você não exercita esse músculo, ele vai se acomodando, ele vai perdendo a tonicidade, ele vai ficando destreinado, né? E como que a gente sabe se está destreinado? São os nossos hábitos adquiridos no dia a dia. Nós somos mestres em criar rotinas e hábitos. Então, a gente faz sempre aquela coisa daquele mesmo jeito, a gente toma banho sempre do mesmo lado, pega sempre a bucha com a mesma mão, ou se veste sempre do mesmo jeito. Então, o cérebro ele vai ficando acomodado. E isso ele não precisa mais pensar, então já está lá pronto. Então, você já vai no piloto automático. Tanto é que às vezes a gente acha, por exemplo, será que eu desliguei o fogo? Volto para checar. Será que eu tranquei a porta? Porque a gente faz tudo isso no piloto automático mesmo, né? E aí a gente vai checar e ver que realmente realizou. Isso não é bom, então? Não, isso é péssimo. Por exemplo, você levanta todos os dias de manhã cedo do mesmo lado da cama. Verdade. O chinelo está ali do mesmo, você vai para o banheiro da mesma forma, você escova o dente do mesmo jeito, você penteia o cabelo com a mesma mão. Né? E aí já está tudo automatizado, fica meio robotizado. E aí o cérebro vai ficando formatado, ele vai ficando na caixinha. Entendi. E o que a gente precisa na ginástica cerebral é justamente tirar ele da caixinha. E por quê? Para ele ficar mais forte, mais saudável e ter mais plasticidade. E isso traz assim algum benefício que eu digo em termos de memória, alguma coisa assim nesse sentido? Porque o que adianta meu cérebro ficar mais tonificado, por exemplo? Bom, é a mesma coisa que você falar, para que os meus músculos precisam ficar mais fortes e mais saudáveis? Entendi. Né? O cérebro ele precisa ficar mais saudável, mais tonificado, para ele pensar melhor, para ele ter um raciocínio mais rápido, para você ter mais foco, agilidade, velocidade no pensamento, né? E inclusive responder melhor as coisas. Responder melhor e a prevenção do Alzheimer, do tão temido Alzheimer. O que a gente é uma brincadeira até triste, né? A gente fala, cuidado, eu não quero envelhecer e ficar com o alemão, né? Com o Alzheimer, que é uma doença degenerativa, não é verdade? E que, assim, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto, de difícil diagnóstico, não é mesmo, Sandra? Você só tem o diagnóstico quando ele já está instalado e apresentando sintomas. Então é grave, bem grave. É grave. E aí você não tem o que fazer. Você retarda, né? Quer dizer, não tem o que fazer assim. Existem alguns estudos, né? Inclusive no Canadá e na Austrália, que eles já conseguiram fazer através de vamos dizer que um ultrassom, né? Ele emite vibrações no cérebro e consegue limpar as conexões neurais, né? Então aí ele vai limpando o caminho e aí quando faz a sinapse, que é quando a informação anda dentro do nosso cérebro, o caminho fica limpo e ela consegue fluir rapidamente. Mas assim, ainda está a nível de testes, os primeiros experimentos, com os primeiros resultados positivos, né? Ainda não é nada que esteja consolidado. Né? Consolidado, exatamente. Ô Sandra, assim, para o pessoal de casa entender, como é que
assim, eu sei que você não é neurologista, né, mas trabalha com a mente, muito com a mente, né? É uma modalidade, a psicopedagogia trabalha bastante com esses exercícios mentais. E como é que, o que são sinapses? Como é que é feita essa sinapse, a grosso modo, assim, para leigo entender, né? Então, a sinapse é o seguinte, por exemplo, como que você faz para pensar? Você sabe explicar isso? Não, eu dou uma paradinha, aí você fala assim, agora eu vou pensar, né? Não tem, né? É meio... Então, são as células que são chamadas de neurônios, que ficam dentro do nosso cérebro, que se comunicam entre si, elas conversam entre elas. Então, tem um impulso elétrico, como se fosse um choquinho, né? E a informação vai andando de neurônio para neurônio. Certo. Tanto que, às vezes, você quer lembrar alguma coisa e você fica, onde é que estava aquilo mesmo? Aí você para, pensa, aí dá o estalo. Dá o estalo, que a gente chama a informação estava andando lá dentro e aí chegou na caixinha certa. Entendi. Né? E ocorre, no meio desse caminho, ter obstáculos? Então, aí é que está. Quando o Alzheimer está instalado, essas conexões, você imagina assim, uma rua asfaltada, com asfalto novinho, lisinho, e uma outra cheia de pedra, com terra, né? Um caminho cheio de obstáculos. Então, quando está com o Alzheimer, é como se tivesse essa sujeira no meio do caminho. Quando não tem, o caminho está livre, né? Está limpinho. Então, a informação escorrega, ela flui ali com maior leveza. Quando a doença está instalada, ficam como se fossem cracas acumuladas, né? Que são acúmulos de proteínas que ficam grudadas ali, né? Até os radicais livres, né? Que vão dando oxidação. E aí a informação, o impulso elétrico, ele encontra um obstáculo e ele não vai. Ele para. Ele emperra, né? Então ele precisa às vezes achar um outro caminho para conseguir acessar aquela informação. Ou você vai fortalecendo a sua plasticidade, né? E você também pode contribuir com a parte de alimentação e de exercícios físicos. Então, a gente vai voltar a falar da ginástica cerebral, mas é isso que eu ia te perguntar. Como são acúmulos de proteínas, tal, tem a ver com alimentação, então? Tem muito a ver. Quer dizer, não é a causa. Sim, mas existe uma alimentação que pode favorecer a não instalação da doença? Sim, inclusive quando você tem o diagnóstico, é necessário você ter um nutricionista para seguir uma dieta específica. Para que não avance. Exatamente. E que que te melhore a qualidade de funcionamento do seu organismo e reflete não só no corpo físico, mas também no cérebro. Entendi. E voltando à ginástica cerebral, qualquer um pode praticar. E mais, a gente precisa começar cedo para evitar as doenças degenerativas ou não? Ou só quem tem tendências a esse tipo de doenças que deve fazer? Então, é assim, você quer ter um cérebro esperto ou um cérebro preguiçoso? Eu quero estar ligadíssima, chegar na tenra idade dos meus 80 anos, na tenra idade, né? Porque a expectativa de vida aumentou. Todo mundo deveria praticar, né? E se exercitar e prestar atenção, porque quando você está atento ao que está acontecendo, você fala, nossa, eu estou cheia de manias, né? Aí eu guardo essa coisa sempre no mesmo lugar, eu faço isso sempre do mesmo jeito. Assim, já é um sinal de alerta. Né? Então, amanhã, quando você levantar de manhã cedo, levanta pelo outro lado da cama. Quando você for, por exemplo, tomar banho, você sempre, automaticamente, você tem um roteiro. Você começa por aqui ou por aqui. Faz tudo ao contrário. Você vai ver. Essa já é uma ginástica. Já é uma ginástica. E a sensação que vai te dar é que você não tomou banho. Você fala, nossa, mas que esquisito. Será que eu lavei? Será que eu me lavei direito? Você assim, não vou lavar o pé de novo. Porque você acha que não ficou bem feito. Porque o teu cérebro, ele não entende o que está acontecendo. E até ele entender e adotar essas novas práticas, leva muito tempo? Depende da rigidez da caixinha de cada um, né? Cada pessoa responde num tempo, né? Uma rapidez ou não.
Mas, assim, normalmente, com o treino, a tendência é ele ir se acostumando e ir ampliando os horizontes, né? Você falou da palavra cruzada. A palavra cruzada é um exercício maravilhoso. É o que a gente mais lê, né? Comumente as pessoas falam, não, quem faz palavra cruzada está livre da demência, de senilidade, ou se não está livre, ajuda a retardar esse processo degenerativo, né? Porque que a gente vai envelhecer, que a gente vai ficar mais lerdinho é fato, né, gente? É o caminho natural. Aliás, a única certeza que temos na vida é a nossa própria morte. Sim. Agora, podendo ter uma qualidade de vida, ainda mais agora que aumentou a expectativa de vida, né, Sandra? Muito, né? Tem aumentado. Do brasileiro foi apontado recentemente que aumentou. Tanto é que até a aposentadoria está sendo estendida, enfim. Isso é papo até para outro programa, mas voltando à nossa... Melhor não comentar. Melhor não comentar. Mas voltando à nossa ginástica cerebral, eu tinha te perguntado, existe assim uma referência de idade para a gente começar a praticar a ginástica ou não? Não, não precisa. Jovem tem que... Jovem. Inclusive, eles são muito mais rápidos e velozes que a gente, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eles não sabem é o número de telefone. Até ter o celular e a agenda digital, a gente sabia o número de telefone de todo mundo. É verdade. Aniversário também. E aniversário. Hoje, você não sabe mais aniversário de ninguém. Se você não olha na agenda ou no Facebook para te falar, você esquece. E aí você vai ligar para alguém, você fala, nossa, peraí, deixa eu pegar aqui no celular ou na agenda do telefone. A gente não tem mais o hábito de discar o número e guardar na memória. Então, com isso, é uma das coisas que a gente vai adquirindo hábitos nocivos, né? Porque você vai deixando de exercitar o cérebro. Quer dizer, não é um problema só da melhor idade, não. É um hábito ruim mesmo. É um hábito ruim. Então, os jovens, eles precisam praticar. É certo que eles com o computador e com o videogame, eles treinam muito mais do que a gente treinou a vida inteira. Ou talvez outras sinapses que não as que nós conhecemos, né? Que nós praticamos. Enfim. Com certeza. É um assunto fascinante, né? O cérebro, suas nuances e, enfim, a gente vai entender mais ainda sobre a ginástica cerebral, mas já, depois do comercial. Antes, eu quero dar um recadinho para você, porque eu estava lendo no Portal da Saúde, que o Ministério da Saúde mantém, e um dado interessante e preocupante ao mesmo tempo é que 65% das pessoas internadas por fraturas adquiriram essas fraturas em casa ou na rua. Ou seja, todo cuidado é pouco, né, no caminhar. Em casa, a gente tem que ter alguns cuidados também para ter apoios, por exemplo, vasos sanitários muito baixos, que depois é difícil a gente levantar. Isso com a mais tenra idade. Mas hoje eu adotei a melhor idade com a mais tenra idade, porque a pele é fininha, é todo fofinho, velhinha, não é? Eu tô lembrando da minha vovó. Mas, enfim, inclusive minha avó é vítima de uma queda e está acamada há muitos anos. Porque, gente, é uma coisa impressionante, 65% do total das internações é por queda. E a gente não dá conta disso. Hoje em dia, até nas farmácias, a gente vê algumas vendas de bengalas, tal. No bengala não é só para quem está com problema motor, não. É para dar apoio, sim, porque com a idade, as pessoas que não praticam exercícios físicos, tal, elas têm mais dificuldade no andar. E convenhamos, né, gente, com as nossas belas calçadas, com esses passeios maravilhosos, cheios de buracos e coisa e tal, todo cuidado é pouco. Mais um dado interessante do Ministério da Saúde, eu estou falando isso porque eles lançaram uma campanha, né, contra essas fraturas em casa e na rua. Como? Eles estão orientando como é que a gente deve fazer. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 424 mil pessoas sofrem por ano no mundo devido a quedas. 424 mil pessoas. Gente, vamos ficar atentos no andar,
ter amparo. Corrimõezinhos em casa, quem tem corredores, instala corrimões para você poder ter apoio no caminhar, né? Não ficar na penumbra, deixar um pouco de luz à noite também, quem tem idosos em casa. E tomar muito cuidado com pisos escorregadios, tá bom? Tá aí o recado do dia. Gente, a gente volta já já. Vamos para um rápido intervalo e voltaremos a conversar com a psicopedagoga Sandra Cavini, nossa convidada de hoje. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo a psicopedagoga Sandra Cavini, ela que está falando sobre os benefícios da ginástica cerebral na nossa vida, no nosso cotidiano. E mais, ela não é indicada só para a terceira idade, que hoje eu estou chamando de tenra idade. Não é verdade, Sandra? Com certeza. Sandra, bom, a gente veio aqui, hoje você trouxe alguns apetrechos. Brinquedinhos, isso, a gente conhece de jardim de infância. E me conta, qual a sua intenção? A minha intenção é testar com você e mostrar para o público, né? A dificuldade que esse mecanismo que a gente fica meio engessado, meio na caixinha, né? Como é difícil a gente conseguir fazer umas coisas muito simples, né? Por exemplo, aqui dentro você está vendo que tem 4 letrinhas T's, né? Vamos mostrar? Vamos mostrar. Ó. São 4 cubinhos coloridos. 4 letras T. Letras T coloridas. A gente está tirando aqui. Tá. E eu queria que você recolocasse elas aqui dentro. Colocar novamente. na caixinha? Isso. Tá. Vamos colocar. Ó, gente, vou tentar colocar. Sabe, isso mesmo, ó. Vou colocar um T aqui. Acho que eu vou conseguir. Não, não consegui. Isso é sacanagem. Não se deve testar a apresentadora. Sandra, é difícil. Gente, vai acabar o programa, eu não vou conseguir colocar essas letrinhas. Espera aí, vamos tentar de novo. Não...